Olá, criptomaníacos! Tem Bitcoin sendo vendido por $9.000 no maior fundo cripto do mundo, que é a Grayscale. O que será que está acontecendo? Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente vê a The Economist, uma das maiores revistas do mundo, publicando que o Bitcoin morreu e que as criptomoedas são inúteis. Então, se inscreve no canal aqui e me cobre daqui a algum tempo. Lá em 2024, você vai voltar aqui no canal e vai falar se as criptomoedas realmente são inúteis e se o Bitcoin morreu. Então se inscreve aqui, ativa o sininho e, claro, deixe aquele like. Antes de entrar nas notícias principais, eu vou dar um presente para vocês. Nós temos um time de research que fica aí pesquisando coisas no mercado, procurando coisas no mercado, e eles prepararam um relatório inédito sobre o Bitcoin. É o relatório mais completo que você já viu sobre o Bitcoin e que foi apresentado na SatsConf, a primeira conferência somente sobre Bitcoin do Brasil, e agora eu estou entregando ele de graça para vocês, está aí na tela. Ecossistema Bitcoin, um guia como você nunca viu. Então, um relatório completo sobre o Bitcoin que cobre todos esses pontos, né? A natureza do Bitcoin, o funcionamento dele em camadas, o papel das altcoins na evolução do Bitcoin, principais atualizações da rede, possibilidades futuras e potencial de crescimento, o orçamento de segurança do Bitcoin, mergulho profundo sobre o seu funcionamento, infraestrutura e arquitetura de rede e desafios energéticos, tá? Basta colocar o teu nome, e-mail, acessa na hora esse relatório completo feito pela nossa equipe, e esse é o momento ideal para você realmente conhecer o Bitcoin para não falar besteira como certas revistas por aí. Mas vamos falar sobre essa notícia que está apavorando o mercado, que é o maior fundo cripto do mundo, a Grayscale, vendendo Bitcoin a $9.000 e Ethereum a $660. Praticamente aí metade do valor atual dessas moedas. O que está acontecendo, né? Tá aí a matéria da Livecoins, mostrando os valores que eu falei para vocês, né? $9.000 para o Bitcoin e $660 para Ethereum, e eles explicam aqui que a Grayscale é o maior fundo e está no pior momento da história deste fundo lançado em 2013. E por que esse valor caiu tanto dentro desse maior fundo do mercado? Bom, porque ele está ligado a empresas problemáticas, como a Genesis, que a gente cobriu em vídeos anteriores, né? Então faz parte do mesmo grupo, assim como a Digital Currency Group. Então todas essas empresas estão envolvidas no mesmo grupo, e se uma empresa desse grupo falir, tiver um problema, isso pode contaminar as outras empresas do grupo. E aí aquele seu Bitcoin, na verdade não é Bitcoin, né? É um título, é um GBTC, que é o nome do Bitcoin dentro da Grayscale, de repente pode não existir mais, pode não ter valor nenhum, como aconteceu no caso da FTX. Então, devido ao risco das pessoas perderem o seu investimento, elas começam a desvalorizar o GBTC da Grayscale. Por isso que ele está tão descolado do valor do Bitcoin em outras plataformas. E esse medo aumentou muito na hora que a Grayscale se negou a mostrar as reservas, a fazer uma prova de reservas como outras corretoras, outras plataformas vêm fazendo. Então eles falaram que não, por questão de segurança, nós não faremos provas de reservas. Então se você não tem prova de que o seu fundo realmente está ali dentro, é mais complicado, né? Isso explica porque muitas pessoas estão fugindo da Grayscale ou estão apavoradas com a Grayscale, fazendo o GBTC perder praticamente 50% do valor com relação ao Bitcoin oficial. Ah, mas é só mais uma plataforma, né? Qual é o grande problema disso acontecer? Bom, na verdade, a Grayscale Bitcoin Trust detém 634 mil BTCs. Só por comparação aqui, a Fundação Terra Luna, que faliu recentemente, tinha apenas 80 mil bitcoins. Então, 80 mil para 634 mil. E na hora que a Terra Luna teve problema, esses 80 mil bitcoins foram suficientes para fazer o mercado desabar dos $40.000 para os $20.000. Foi um dos grandes fatores que fez com que o preço caísse para esse patamar. Então, se 80 mil bitcoins são capazes de gerar uma queda de 50%, imagina o que 634 mil BTCs poderiam fazer no mercado. É por isso que realmente é algo assustador. Eu espero que não aconteça nada com a Grayscale, mas se acontecesse, realmente é um dano gigante. Além, obviamente, do dano à reputação do Bitcoin e das criptomoedas, que já está abalada, mas a Grayscale é o local onde grandes empresas, capital institucional, investe em Bitcoin. Então você pode se queimar aí com todo o mercado, estendendo ainda mais o prazo para uma recuperação do setor. E aí vem a matéria
da The Economist. Bitcoin morreu e criptomoedas são inúteis, diz a The Economist. Então eles publicaram um extenso artigo falando sobre o colapso recente da FTX e a queda do preço das criptomoedas. E aí compararam, para variar, né, o Bitcoin com a febre das tulipas lá na Holanda no século XVII, para falar que Bitcoin não tem valor nenhum, que é somente um cassino, somente uma moda passageira e que assim como as tulipas lá na Holanda, vai cair para zero, vai morrer. Quem já está há mais tempo nesse mercado sabe que toda vez que a gente passa por bear market, alguma grande mídia fala que o Bitcoin morreu, que as criptomoedas não servem para nada, mas agora eles vão além, eles dizem que nesse momento a situação é pior do que as vezes anteriores. Nunca antes as criptomoedas pareceram tão criminosas, esbanjadoras e inúteis. Como no fim de qualquer mania, a questão agora é se as criptomoedas podem ser úteis para algo além de golpes e especulações. A promessa era de uma tecnologia que pudesse tornar a intermediação financeira mais rápida, barata e eficiente. A decepção é que 14 anos após a invenção da blockchain do Bitcoin, pouco dessa promessa foi realizada. Olha só como já começa com um conceito estranho, né? A promessa era de uma tecnologia que pudesse tornar a intermediação financeira mais rápida? Não, na verdade a gente quer remover intermediários. O problema é justamente você continuar utilizando intermediários para uma tecnologia que não precisa deles. Na verdade, você deveria estar utilizando descentralização. E quando você coloca o seu dinheiro numa exchange centralizada, como a FTX, por exemplo, você está usando a ferramenta de maneira errada. A culpa não é do martelo se você está utilizando um martelo para escovar o dente. É você que está utilizando a ferramenta de maneira errada, como o mercado faz hoje com relação às criptomoedas. Eles não entenderam que criptomoedas não são ativo do mercado tradicional, e sim uma moeda descentralizada, que não possui intermediários. A segurança da criptomoeda depende justamente de não existir intermediário. Na verdade, esses eventos como a quebra da FTX ou o GBTC desvalorizado com relação ao BTC original são positivos para o mercado. Esses eventos mostram que corretoras centralizadas e bancos são ferramentas transitórias para a gente migrar finalmente para as criptomoedas. Assim como bancos quebram, assim como o Lehman Brothers quebrou, também exchanges vão continuar quebrando e provando para o público que não dá para depender desses sistemas. O público está tirando agora as suas criptomoedas de dentro dessas plataformas justamente por perceber que ali é arriscado. Isso favorece o desenvolvimento de plataformas nativas, descentralizadas para o Bitcoin e para as criptomoedas. Imaginem o desserviço que seria uma plataforma, uma exchange como a FTX, realmente ganhando confiança do mercado e das pessoas. As pessoas se questionariam, por que eu vou usar uma carteira própria, né, uma carteira física para botar minhas criptomoedas? Não, deixo na FTX, deixo nas outras corretoras e elas cuidam para mim. Então, seria um desserviço para as criptomoedas e a quebra da FTX leva a gente na direção correta da adoção real das criptomoedas. No fundo, as pessoas estão quebrando as correntes ali e se libertando de intermediários abusivos como FTX, bancos e governos. Elas estão entendendo finalmente para que servem as criptomoedas. Mas a The Economist, por algum motivo, não está entendendo assim. Ela está achando que na hora que esses intermediários morrem, isso é um problema do Bitcoin, quando na verdade é a solução. Ah, mas tem muita gente cabeça dura que vai demorar para entender e vai continuar cometendo o mesmo erro, como, por exemplo, entrando no Itaú para deixar suas criptomoedas. Itaú vai lançar serviço de custódia de criptomoedas. Olha que legal, né, pessoal? Ao invés de você fazer a sua custódia, guardar a sua criptomoeda na sua carteira, você coloca no Itaú. Pô, não parece com algo que aconteceu recentemente, assim, tipo colocar na FTX? É, pessoal, e agora pessoas vão cair de novo nesse golpe de colocar Bitcoin com intermediários. E tem algo mais engraçado ainda. Olha aqui o que a matéria fala pra gente. O diretor de mesas e produtos do Itaú disse que custódia é elemento fundamental no contexto de um mercado relativamente novo, porque traz segurança para quem quer entrar no espaço. Então, assim como a FTX dava segurança para você que quer entrar no espaço, o Itaú vai fazer a mesma coisa. Vai segurar as suas criptomoedas por lá e você pode ficar super tranquilo. E como que o Itaú faz isso hoje para garantir a segurança para você?
Enquanto o serviço não é lançado, o Itaú recorre a parceiros. Que legal! Quem é esse parceiro? Quem faz a custódia do Bitcoin, que representa o BIT11, primeiro ETF de cripto do Itaú, lançado na semana passada, é a exchange Gemini. Gemini, é um nome conhecido, mas tem alguma coisa estranha acontecendo com a Gemini. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Gemini, que faz custódia para Itaú, vai pausar saques em serviço de juros. Tá vendo? Esse é o problema. Então, quer dizer, o Itaú recorre a Gemini. Se a Gemini tiver um problema, isso não vai contaminar o Itaú, assim como a Alameda contaminou a FTX? É isso que eu estou falando, pessoal. Não adianta. As pessoas acham que o banco ou que o governo é o que provê segurança para elas, e não. Na verdade, quem provê segurança para o seu dinheiro é você mesmo. É você fazendo a custódia daquilo que te pertence. A propriedade é sua. Não coloque ela na mão de terceiros. E na hora que esse terceiro, que esse intermediário falhar com seu dinheiro, sumir com seu dinheiro, eles vão culpar quem? A descentralização. Vão culpar o Bitcoin por um problema que não tem nada a ver com o Bitcoin. Assim como a The Economist fez, a revista lá falou que o problema é o Bitcoin, quando na verdade é justamente o oposto ao Bitcoin, é a centralização de poder na mão de bancos e de governos, o governo também vai falar que precisa regular, criar regras mais rígidas para o Bitcoin e para a descentralização. Biden e G20, o grupo dos 20 maiores países do mundo, prometem regulamentação mais rígida contra Bitcoin e criptomoedas, em resposta ao escândalo da corretora FTX. Estão vendo como acontece? Então, quer dizer, um banco, uma corretora tem um problema e ao invés de eles criarem regulamentação para impedir que pessoas coloquem seu dinheiro dentro de bancos e corretoras, não. Eles fazem o contrário. Eles vão culpar quem? A descentralização. O Bitcoin é o problema? Se governos agem como vírus tentando atacar o Bitcoin, é necessário que o Bitcoin funcione como um antivírus, com atualização permanente para se proteger. E é exatamente assim que ele funciona. Novo desenvolvimento permite pagamentos instantâneos mais privados em Bitcoin. Então, se governos vão atacar a sua privacidade para impedir que você seja livre para transacionar com o Bitcoin, você precisa que o Bitcoin se torne mais privado. E é isso que a tecnologia está fazendo. Novos desenvolvimentos vão surgindo na rede, como essa matéria explica. Novo protocolo que permite pagamentos instantâneos ainda mais privados na rede Bitcoin, o LN Proxy, permitindo aos usuários da Lightning Network ocultar dados confidenciais em pagamentos, aumentando assim a privacidade. É um protocolo de código aberto, o seu criador é anônimo e nesse protocolo o usuário deve pagar uma pequena taxa extra pela ofuscação de suas informações. Então, se você precisa de mais privacidade, você paga uma taxinha extra lá na sua transação e pronto, você consegue sumir com as suas informações, impedindo assim que pessoas que não fazem parte dessa transação tenham acesso a elas. Excelente, é esse o caminho que a gente precisa seguir, porque o que o governo quer fazer é te impedir, é te proibir de utilizar a descentralização, te mantendo preso a bancos e corretoras que estão te roubando, que estão quebrando e levando o seu dinheiro. Então, para proteger o seu dinheiro, a sua propriedade, você precisa que o Bitcoin se torne cada vez mais privado. O Bitcoin está indo na direção correta, evoluindo, enquanto as outras moedas estão regredindo. E é natural que, uma hora ou outra, as pessoas terão que fazer essa migração das moedas estatais para o Bitcoin. Isso tudo que eu falei não significa que o preço do Bitcoin não possa cair mais no curto prazo. A gente tem pânico no mercado e pode gerar quedas de preço. O que eu estou falando aqui é uma tendência de médio a longo prazo do Bitcoin continuar ganhando valor sobre todo o resto que a gente tem no mercado tradicional. No curto prazo, estamos em risco, inclusive estamos num momento muito interessante no gráfico semanal. Se vocês olharem aí na tela, vocês vão ver que o Bitcoin atinge essa linha de tendência de alta na cor amarela, né? Então, historicamente, desde 2017, no caso aqui, julho de 2017, sempre que ele encontra esta linha amarela, ele volta a subir e sobe com uma força absurda, né? Encosta nessa linha e olha o tamanho da subida que a gente teve aqui em 2017, depois mesma coisa aqui em 2019, né? Mesma coisa em março de 2020, ao atingir a linha aqui, ó, dá essa disparada absurda. E agora, olha só onde o preço está, justamente no mesmo ponto anterior, que gera essa super pancada para cima. Se vocês olharem na vez anterior, aqui em março de 2020, chegou rapidamente, né, na semana, né, a passar para baixo desta linha amarela
e voltou a subir na semana, fechando acima da linha. Então é possível que a gente veja a mesma coisa acontecer. Por exemplo, o Bitcoin romper essa faixa dos 15 mil dólares atuais, dar um beijo lá nos 10 mil dólares e voltar a subir, tá? Não seria nada de extraordinário, mas o que a gente está vendo aqui é que estamos no esgotamento desse movimento, né? Não parece existir força para manter o preço do Bitcoin abaixo dos 15 mil dólares por muito tempo. Mas sim, é possível atingir os 10 mil dólares devido a consequências da quebra da FTX. Se a quebra da FTX é comparável à quebra do Lehman Brothers lá em 2008, a gente vai perceber que sim, é possível uma queda de 44% a partir de agora. Olhem na tela aí o gráfico das ações dos Estados Unidos, né? Lehman Brothers quebra nesse momento aqui, passa um tempo, né, alguns dias aqui, com o preço lateralizando, e em determinado momento temos uma queda de 44% após a quebra do Lehman Brothers, tá? E aí sim chegamos no fundo do poço. Se a gente simular essa queda de 44% para o Bitcoin a partir da quebra da FTX, que foi no dia 11 desse mês, vocês vão perceber que esta queda de 44% levaria o preço do Bitcoin exatamente ali para a faixa dos 10 mil dólares, tá? Mesma coisa, a quebra já passou, mas as consequências da quebra podem levar a uma queda tão grande quanto 44%. Então, realmente, 10 mil dólares é possível, mas eu não acredito que seja um movimento demorado, né? Se atingir um patamar como esse, muita gente acaba entrando para aproveitar essa promoção relâmpago que costuma acontecer e o preço tende a voltar para esse patamar atual rapidamente. Seria uma última queda que faria o gráfico do Bitcoin ficar exatamente igual àquele gráfico da emoção de mercado. Você já deve ter visto por aí, né? Esse gráfico aqui que eu estou falando, vocês percebem o que a emoção faz com o gráfico de preço, né? Então o preço está aqui, essa linha vermelha, em determinado momento atrai a atenção da mídia, aí gera aquele entusiasmo, o preço vai subindo, né? Aí está aqui a ganância, o pessoal fica ganancioso, o pessoal fica super animado, fala que vai ser o novo paradigma, sobe pra caramba, o preço começa a cair, aí não, a pessoa fala, não, isso é uma quedinha, daqui a pouco volta ao normal. E o preço começa a desabar, vem o medo, vem a capitulação, e aí tem uma queda final que leva ao desespero completo. E aí o preço finalmente volta a subir, voltando para esta média aqui, ó, essa tendência que você está vendo aqui na linha cinza. Aqui você tem o gráfico do Bitcoin. Olha como ele está muito similar ao gráfico de emoção do mercado, né? Mesma coisa, a gente teve aquela super subida de preço, a atenção da mídia, entusiasmo, ganância, e aí o preço começou a cair, medo, contágio, capitulação, e a gente está justamente nesse momento da capitulação aqui, ó, que pode ser o momento final, mas ainda cabe aquela queda final para chegar no desespero, que seria aonde? Na região dos 10 mil dólares, tá? A média que vocês têm desde 2019 para cá. Então poderia ter essa queda final antes do preço voltar a recuperar e a gente entrar num novo ciclo. Então pode acontecer sim, mas fiquem tranquilos, o Bitcoin não morreu e as criptomoedas são úteis. Mais úteis do que nunca quando estamos vendo plataformas centralizadas, bancos, corretoras quebrando e levando seu dinheiro. A gente precisa da descentralização, a gente precisa da autocustódia. E é por isso que essa tecnologia vai continuar se valorizando. Afaste o seu gráfico aí e veja qual é a tendência do Bitcoin no médio e longo prazo. E para não restar nenhuma dúvida com relação a isso, leia o nosso relatório gratuito, está aqui embaixo na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.